Eita, que friozinho, hein? Parecia que o verão estava chegando, que o inverno cripto tinha ficado para trás, mas graças aos acontecimentos da FTX, a quebra da empresa, podemos ter um prolongamento do inverno cripto até o final de 2023, principalmente com outras grandes empresas sofrendo, como a Genesis, responsável por empréstimos com criptomoedas para todo o mercado cripto. Se uma empresa como essa tiver problema, o negócio fica muito mais feio. Vamos analisar os possíveis impactos, se realmente esse inverno cripto deve se prolongar tanto assim, no vídeo de hoje. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e, mais do que isso, tem muito tempo que eu não falo aqui sobre a minha carteira pessoal, a carteira HODL. Ela é uma carteira voltada para aumentar as suas frações de Bitcoin no médio a longo prazo. É uma carteira conservadora, tá? O foco dela é o Bitcoin, mas existem pequenas exposições em Ethereum, principalmente, né? E quando o mercado reverte, fica positivo, podemos ter aí uma exposição mínima em outras altcoins para dar uma acelerada nessa estratégia da gente, tá? No momento, estamos somente com o Bitcoin e Ethereum fazendo entradas muito interessantes durante esse ciclo de bear market, para quando o mercado reverter, aí dá aquela explosão que a gente já está acostumado no setor cripto. E para você que não sabe fazer nada, não tem problema, porque ela é 100% automatizada. O seu dinheiro fica lá na Binance, está dentro da sua corretora, se você quiser, obviamente, né? E a gente consegue operar dentro da sua corretora, na sua conta, para fazer as compras e vendas automaticamente, de forma totalmente segura, sem que a gente pegue no seu dinheiro, sem que a gente faça custódia para você. Então isso é muito positivo aqui no mercado cripto. Se tiver interesse em conhecer a minha carteira, o link está aqui embaixo na descrição. Bom, vamos começar por essa notícia urgente. Gigante de empréstimos cripto, Genesis Global, também suspende saques. Isso aqui é realmente preocupante, porque a Genesis tem ligação com praticamente todas as empresas do mercado. Então seria um abalo, eu acho que maior, inclusive, do que o da própria FTX. Então a empresa que está problemática nesse momento também está atuando como provedora de liquidez do Grayscale Bitcoin Investment Trust, que é o GBTC, é o token de Bitcoin comprado pelos maiores fundos de investimento e investidores institucionais. Eles compram via Grayscale esse GBTC. Então, quer dizer, se a Genesis quebra, esses fundos, esses investidores institucionais terão um grave problema, e vocês podem imaginar a corrida que vai acontecer, né, o abalo no mercado que poderia acontecer, prolongando muito esse inverno cripto que a gente está vendo. A próxima matéria fala justamente sobre isso, né? FTX é pouco. Colapso da Genesis pode ser muito pior, diz o fundador da Blockworks. A empresa de empréstimo atua como fonte de rendimentos para praticamente todas as empresas centralizadas do mercado cripto. Sabe quando você coloca aí o seu Bitcoin para render, né, ou suas criptomoedas para render em outras plataformas? Então, geralmente essas plataformas elas se utilizam da Genesis para fazer essa custódia. A Genesis pega essas moedas, consegue fazer, emprestá-la no mercado e depois devolve uma parte para essas empresas, que também te devolvem uma pequena parte de toda essa transação, e é assim que você consegue ganhar uma remuneração. Então, se a Genesis está com problema, todas as plataformas têm risco. Portanto, você aí que utiliza esse tipo de serviço com custódia, nesse momento, tá? O mais sensato é você sair, é você tirar. Onde tem fumaça, pode ter fogo. Não quer dizer que vai acontecer, mas pode acontecer. Então, resgate seus investimentos dessas plataformas que fazem custódia durante um tempo até o mercado voltar ao normal, né? A poeira baixar e a gente conseguir enxergar quem estava nadando pelado. A matéria explica a situação, né? A FTX gerou esse colapso no mercado e um dos resultados foi a empresa de empréstimos Genesis paralisar seus saques nessa quarta-feira, dia 16. Aqui está o tamanho da Genesis, alguns números, né? 50 bilhões num trimestre, no último trimestre de 2021, de empréstimos, né? Então, quer dizer, a gente está falando aqui de muitos bilhões de dólares, uma empresa que tem grande quantia movimentada no mercado cripto, e ela havia emprestado, por exemplo, 2,4 bilhões de dólares ao fundo Three Arrows Capital, que quebrou, que faliu há pouco tempo atrás, né? Então ela perdeu esse dinheiro, ela perdeu aí 2,4 bilhões de dólares. Além desse empréstimo, ela também tinha exposição na Babel Finance,
A Babel também teve problemas financeiros, também colapsou nesse problema que a gente teve em junho desse ano. Ou seja, o cenário não é dos melhores para a Gênesis. Ela está tomando aí calote de várias empresas e, como consequência, ela acaba repassando isso, né? A tendência natural é que ela não consiga pagar as plataformas que contaram com a Gênesis e, por consequência, essas plataformas podem não pagar vocês, né? Você coloca o seu dinheiro lá para pegar um rendimento, pode não receber, então não é hora de arriscar o seu capital. E essa contaminação de uma empresa para outra, né? A FTX tem problema, aí gera problema na Gênesis, que pode gerar problema na sua corretora ou na sua plataforma de empréstimo com cripto. Isso tende a estender o inverno cripto até o final de 2023. Sugere o relatório da Coinbase. Então a gente esperava que o inverno cripto terminasse no final desse ano de 2022, né? Só que não. Faz sentido que a gente tenha um impacto de prolongar esse inverno que a gente está passando. E a matéria fala aqui que a implosão da FTX também incentivou investidores e grandes compradores a se afastarem do mercado de criptomoedas. A Coinbase destacou que a dominância das stablecoins atingiu uma nova alta de 18%. Então, de tudo que existe no mercado cripto, hoje 18% está em stablecoin. Essa linha azul mostra a dominância das stablecoins. Vocês percebem que elas antigamente ficavam aqui ao redor de 5%, né? E agora foi subindo, atingiu sua alta aqui, ó, entre 18% e 20% de todo o mercado cripto. O que é muito engraçado, né, pessoal? Porque o problema da FTX, o problema da Gênesis é a centralização. São as pessoas confiando em terceiros para colocar o seu dinheiro. É confiança em terceiros, algo completamente distante do que ensina pra gente o Bitcoin. E aí as pessoas, ao invés de colocarem seu dinheiro em Bitcoin para evitar esse risco, elas colocam no quê? Em stablecoins, que são moedas que também dependem de confiança em terceiros. Você precisa confiar no emissor dessa stablecoin. Então, será que as pessoas estão se protegendo de forma adequada ou estão somente se enganando? Elas estão se enganando. Elas continuam sempre naquela crença da centralização. Ao invés de elas entenderem que a solução para os problemas é você migrar da centralização de poder para descentralização, para não confiar em terceiros, elas continuam arrumando motivos, arrumando desculpas para confiar na centralização, para confiar o dinheiro em terceiros. É um processo lento, um processo de aprendizado e tem que tomar vários tombos para que mais e mais pessoas entendam a importância de fazer a autocustódia. Pelo menos, né, com essa crise a gente viu o número de venda de carteiras de criptomoedas, né, de carteiras físicas, de hard wallets, como a Ledger, que vocês podem comprar, inclusive, com o link abaixo, né, o QR Code aqui abaixo, aumentou 450% no Brasil. Então, a cada problema, a cada ciclo que a gente tem, as pessoas entendem que precisam comprar uma carteira, fazer custódia própria, não deixar o dinheiro na mão de terceiros. Mas é um processo lento, pessoal. Vai demorar. Enquanto as empresas, principalmente, não entenderem isso, veremos queda no mercado e quedas que não fazem sentido. Pessoas vendendo Bitcoin na hora que tem que comprar Bitcoin para solucionar o problema. E acontece. Tá aí o gráfico mensal do Bitcoin. Eu já trouxe esse mesmo desenho para vocês algumas vezes, né, para representar aqui todo esse processo de queda de preço em todos os ciclos, né? Vocês percebem essa linha de tendência de baixa na cor branca aqui, com a formação de um triângulo. Esse triângulo ele serve como um suporte aqui por longo período de tempo, né? Cada barra aqui é um mês no mercado, mas eventualmente rompe para baixo desse triângulo, tem uma queda muito forte e aí o preço começa a lateralizar no fundo até eventualmente romper esta linha de tendência de baixa 13 meses antes do halving, que é essa linha vertical amarela aqui, tá? Então, geralmente é o que acontece. E a gente percebe no ciclo atual que a gente estava se aproximando desse período aqui de 13 meses para o halving, que será em março de 2023. E eu achava que a gente já estava nesse fundo do poço, né? Que é esse caixote aqui, ó, essa lateralização que vocês estão vendo aqui, no caixote amarelo. Mas existia um alçapão no fundo do poço. Tinha um alçapão que foi a FTX, que a gente não esperava que acontecesse, né? E deu essa desabada absurda no preço, levando a queda atual a 77% com relação ao topo dos $69 mil que a gente teve lá em novembro de 2021.
Parece algo muito absurdo, né? Perder 77% do valor. Mas, na verdade, é menos do que nos ciclos anteriores, tá, pessoal? Então, a gente está comparando 77%, enquanto no ciclo lá de 2017, 2018, caiu 84%, e no ciclo anterior, esse aqui de 2013 até 2015, caiu 86%. Então, a queda atual de 77% ainda é menor. E a má notícia é, você pode pensar, não, pô, mas 77% de queda para 85%, vamos botar o meio do caminho aqui, né? 77 para 85 é pouca coisa, não vai mudar muito. Não, pessoal, é muita diferença, tá? Então, se a gente puxar aqui, ó, aqui ao lado eu puxei, tá, do mesmo topo de 69 até 85%. Isso leva até onde? Até os 10 mil dólares, tá, pessoal? Então, é uma diferença de você comprar a 16 ou a 10 mil dólares. A gente está falando aí de 50% de diferença, né? Essa é a diferença que dá para você recuperar perdas no mercado, tá? Então, uma queda aqui de 77% para 85%, que pode parecer pequena, na verdade, ela representa uma diferença de mais de 50% para você. Então, muito cuidado, porque olhando esse gráfico, é possível a gente vir pegar realmente na região dos 10 mil dólares e igualar as quedas dos ciclos anteriores. Agora, se esse contágio não acontecer, se empresas como a Genesis, por exemplo, não forem contaminadas a ponto de quebrar, eu acho que a gente está muito próximo do momento de reversão, tá? Então não teremos uma queda tão violenta quanto tudo leva a crer. Por causa disso aqui, pela primeira vez em muito tempo, a taxa de financiamento está agressivamente negativa. Isso aconteceu depois da FTX quebrar, né? Então olha aqui, estão vendo o preço do Bitcoin aqui em cima, aqui embaixo é a taxa de financiamento. Isso aqui indica basicamente o seguinte: o preço futuro do Bitcoin ele está mais baixo do que o preço atual. Os traders de curto prazo têm uma vantagem. Tá? Aqueles que apostaram no Bitcoin em alta no longo prazo estão com problemas, porque eles estão agora negativos, eles estão bearish, né? Eles acham que o mercado vai cair. Portanto, essa taxa de financiamento aqui, ela fica negativa. Olha só, os momentos onde isso aconteceu tão pesadamente. Lá no crash da pandemia, em março de 2020, olha onde veio aqui. Depois, lá em maio de 2021, quando tivemos essa queda aqui, né, da alta histórica daquele momento de 65 mil dólares até a região dos 30 mil dólares. Olha o sangue aqui escorrendo, né? E agora também com essa quebra da FTX. E todos esses momentos aqui foram fundos de poço e reversão de mercado. Então o mercado está sinalizando para a gente o quê? Que está todo mundo negativo, todo mundo está apostando em queda, e quando isso acontece, geralmente é o fundo do poço. É justamente o momento que o mercado reverte. Só não vai ser fundo do poço se a gente tiver contágio de outras grandes empresas do setor, como, por exemplo, a própria Genesis, tá? Então depende muito disso. Se o impacto da FTX vai continuar se espalhando ou se vai ser contido rapidamente nas próximas semanas. Ai, a corujinha? É. Ai, pai, tu não tem alguma coisa no ouvido? Tem o que no ouvido? Bitcoin. Agora, o que acontece quando está todo mundo pessimista no mercado? As ideias ruins começam a surgir. Então, começamos com essa notícia aqui da Fórmula 1. Mercedes fala em descrença após falência da empresa de criptomoedas FTX, que patrocinava a Mercedes, setor vulnerável. O dirigente austríaco Toto Wolff falou sobre a necessidade de que tal empreendimento seja regulamentado com mais cuidado. Olha a palavrinha regulamentação surgindo. Sempre que acontece um problema, quem que vai nos salvar? O Estado, né? O Estado, com a sua regulamentação fantástica, vai nos salvar, apesar do problema da FTX ter sido justamente o quê? Envolvimento com o Estado, né? O Gary Gensler lá da SEC, da CVM dos Estados Unidos, envolvido nesse esquema, né? Aparentemente muito envolvido nesse esquema. E aí dá um problema na corretora, que era protegida da concorrência. Mas qual é a solução? Mais Estado, mais regulamentação. Então a Mercedes fala sobre isso. Aí, vamos para outra matéria. Colapso da FTX expõe fraqueza do mercado de criptomoedas, diz a Janet Yellen, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a nossa palmeirinha aqui, né? Agora ela aproveita tudo que está acontecendo para pedir o quê? Setor precisa de uma regulamentação
muito cuidadosa, disse a secretária. E pode continuar, pessoal, passa para outra coisa. Ó. Caso FTX evidencie necessidade de regulamentação dos criptoativos. Matéria aqui da Cointelegraph Brasil, pedindo também por mais regulamentação, todo aquele blá blá blá. E passa para outra matéria. 5 especialistas avaliam se DeFi devem ser regulamentadas após colapso da FTX. Os especialistas falam que Vinícius Bazan, da Empíricos, disse: ficou claro que a falta de regulamentação prejudicou o mercado e facilitou o caso da FTX. Aí outra aqui, da Iporanga. O colapso da FTX e o risco sistêmico criado no ecossistema de ativos digitais mostra a necessidade de regulamentação. E sabe qual é o mais engraçado? O cara envolvido em toda essa questão da FTX, o CEO da FTX, o Sam, falou o contrário. Ele sabe que regulamentação não resolve nenhum problema. Ele sabe porque ele está envolvido nisso. Ele estava envolvido com a SEC, ele sabe que isso causa problema. Vazou a conversa dele com um jornalista pelo Twitter, né, onde ele explica como regulamentação não resolve problema nenhum. Então tá aqui a tradução que eu fiz da página, né, da Vox. Sam Bankman-Fried, que é o CEO da FTX, tenta se explicar. Ontem à noite, o CEO da FTX me mandou uma mensagem no Twitter. Eu tinha falado com ele via Zoom, esse aqui é o jornalista, né? O jornalista tinha falado com ele lá no verão dos Estados Unidos, né, por mensagem, e ele não tinha respondido, não tinha tempo. Aí o jornalista voltou a falar com ele, mandou outra mensagem direta para ele agora, no dia 13 de novembro, falando sobre o colapso da FTX. E o que foi? A luz? Tá apontando para algum lugar aí, meu amor, eu não sei. Depois a gente vai mexer lá, né? Com certeza. Falando sobre o colapso da FTX. Ih, agora ferrou tudo. Agora a casa caiu. Devido à crise, tive que demitir uma das minhas funcionárias, mas vamos continuar. Enfim, o jornalista foi insistindo e dessa vez parece que o CEO da FTX queria conversar. Então ele respondeu as mensagens. E é aí que o negócio fica interessante, porque ele falou sobre reguladores. Antes do império dele da FTX entrar em colapso, ele era um dos grandes defensores de regulamentação. Ele tinha todo esse lobby lá em Washington, né? Estava ligado a todos os políticos e falava que a regulamentação era interessante, era importante, enquanto outros CEOs, incluindo o inimigo dele, que é o CEO da Binance, o CZ, falavam contra a regulamentação do Estado, né? Eles entendiam que a regulamentação deveria ser da própria indústria, uma autorregulamentação. Empresas se unindo para criarem regras mais interessantes sem impor essas regras para outras empresas. E o CEO da FTX, não. Ele falava que era o governo, os políticos deveriam criar essas regras. Mas agora, nessa conversa com o jornalista, ele mudou. Ele falou o contrário. Ele disse que as declarações passadas dele eram somente PR, press release, ou seja, era para agradar a imprensa e os políticos. Ele falava esse tipo de coisa porque ele queria ter essa proteção do Estado. Então, não é que a regulamentação favorece a você, favorece ao mercado, não. Favorece a quem fala bem dela. E é por isso que a gente está vendo todas essas matérias anteriores defendendo a regulamentação agora. Esses CEOs, esses diretores, esses jornalistas, todos eles sabem que falar bem de político, falar bem de regulamentação pode trazer vantagens futuras para as suas empresas. Então, é uma defesa que não é real, isso não é uma defesa sincera na maior parte das vezes. E ele deixou isso bem claro aqui, ó, a conversa de Twitter aqui, né? Você disse muitas coisas sobre criar boas regulamentações. Isso era somente para press release, somente para imprensa. Ele falou, não tem ninguém realmente lá fora assegurando que coisas boas aconteçam e coisas ruins não. Sim, isso foi somente press release, isso foi somente para ficar com a imagem bonitinha na mídia. Eles tornam tudo pior. Estão falando sobre os reguladores, sobre o governo, né? Eles não protegem os clientes de forma alguma. Quem está falando isso é o cara envolvido em tudo que a gente está vendo. Você vai acreditar nesse cara aqui, que realmente sabe o tamanho do problema, tanto que agora
todo mundo descobriu o problema, ou em pessoas que nunca viveram nada parecido, né? Ele sabe que regulamentação não é a solução para o setor. A solução são empresas se unindo e criando regras diferentes, regras que vão concorrer no mercado. Então a Binance se junta com a Kraken, por exemplo, e cria uma regra. E a Bitfinex se junta com, sei lá, com outra empresa e cria outra regra. O mercado vai poder comparar essas regras, né, essa autorregulamentação e decidir qual é o caminho correto. Os clientes vão migrar para essas empresas que protejam melhor seus interesses. Não adianta criar uma única regra que vem do Estado, que nunca protegeu nem mesmo bancos, né, tanto que em 2008 a gente viu tudo o que aconteceu ligado ao sistema tradicional, e colocar no mercado cripto, que é uma coisa completamente diferente. Então isso não resolve o problema, é somente medo, pânico das pessoas e interesse em se aliar ao Estado e ter aí vantagens futuramente, como a FTX tinha. E aí depois não adianta pedir isso aqui, ó. Comunidade pede que Congresso investigue a conexão entre presidente da CVM, esse aqui, né, que é o Gary Gensler, com a FTX. Então esse cara estava totalmente envolvido, né? Ele é ligado, o chefe dele, por exemplo, era o pai da namoradinha do Sam, o CEO da FTX, que era CEO da Alameda, empresa co-irmã da FTX. Então tá tudo ligado aqui entre SEC, governo democrata dos Estados Unidos, né, do presidente Biden, FTX, enfim, toda essa tramóia para que eles se dessem bem e a gente se desse mal, como se deu. Então você quer que essas pessoas aqui sejam responsáveis por criar as regras. Maravilha, né? Dá a faca e o queijo na mão do bandido aqui, ele faz o que bem entender com o mercado e consegue, obviamente, roubar sem que ninguém perceba. Então não é a solução você envolver esse tipo de gente para criar regras melhores. Afinal, para conseguir aí uma moeda regulada, com a super segurança do Estado que impede você de desvalorizar o teu dinheiro, né, perder seu poder de compra, você não precisa de nada além do real digital, que já está todo pronto para ser lançado no final de 2024. A Real Digital deverá começar com títulos públicos até formar ponte com DeFi. Tá aqui, pessoal. Se você quer a segurança dessa moeda maravilhosa que não desvaloriza, né, afinal o real quase não perdeu valor desde o seu lançamento, né, você tem aqui, ó, a segurança do governo, a regulamentação estatal. Não precisa passar isso aqui para criptomoedas. Os problemas que estamos vendo hoje são justamente porque estão colocando criptomoedas dentro de plataformas centralizadas. O problema é a centralização e não a descentralização. Se você quer mais segurança, basta comprar Bitcoin e colocar na tua carteira. Não coloque na mão de terceiros. É simples. Estamos vendo uma limpeza no mercado que pode ser negativa para o preço no curto prazo, mas é excelente no longo prazo. Vamos eliminar todos aqueles que continuam com uma crença na centralização. Vocês vão continuar com problemas porque não utilizam uma solução que já existe: Bitcoin. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal da Criptomaníacos, caso ainda não seja inscrito. Tô com frio, mas ele vai passar. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.